Você sente que Deus está querendo te levar para viver algo novo na sua vida, mas que você tem medo e pensa que não tem coragem para obedecê-lo? Pois é, você está no vídeo certo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como ter coragem para obedecer a Deus, sair da zona de conforto e viver algo novo com Ele. Eu sou a Beatriz Vicente, estou aqui para te ajudar na sua vida e caminhada diária com Deus. E eu peço para você, se você ainda não é um inscrito ou uma inscrita, eu peço para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar e ativar o seu sininho para você não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Beleza? E aí, vamos começar? Eu gostaria de ler para vocês Romanos 10, versículos 14 e 15, que diz assim pra gente: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Essa palavra fala muito sobre lições, sobre evangelismo e tudo mais. E ultimamente eu tenho sentido muito assim Deus como se Ele estivesse me levando para falar mais de Jesus para as pessoas. Eu sinto necessidade de falar isso aqui porque muitas pessoas pensam que ser só o exemplo é o suficiente. E não, gente. Vai ter épocas da sua vida que você vai ter que ir e falar para as pessoas do amor de Deus. E isso foi quebrado hoje, porque eu sempre pensei como Daniel, e eu já passei por fases da minha vida onde na minha escola ou em qualquer ambiente que eu estivesse, eu tinha que ser a diferença. E não tá errado esse pensamento. Mas só isso, gente, não é suficiente. Como que as pessoas vão ouvir se a gente não falar para elas? Como que as pessoas vão saber se a gente não conta para elas? Entende? E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. E eu senti, literalmente, vi Deus pegando a minha mão e me levando para falar de Jesus para as pessoas de uma forma sobrenatural. E isso foi de pouquinho em pouquinho, entende? Um dia eu falava de Jesus para uma pessoa, um dia eu falava de Jesus para outra pessoa. Só que chegou um momento que eu fiquei com medo. E eu não tava com vergonha, não era necessariamente vergonha, mas era medo. Medo do que as pessoas vão pensar. E sabe, a gente tem muito medo do que as pessoas vão falar da gente. A gente tem medo de quebrar a nossa reputação por Jesus. Só que na época da igreja primitiva, gente, eles só queriam pregar o evangelho, eles só queriam espalhar. Quanto mais eles eram perseguidos, gente, mais a igreja crescia. Sabe? Como que a gente não entende isso? É muito doido, sabe? A gente... Essa é lógica, gente. Quanto mais perseguido a gente for, mais o evangelho vai crescer. É lógica, gente. Isso veio na minha mente aqui agora, tá, gente? O Espírito Santo desse um fresquinho aqui agora. Mas algo que o Espírito Santo colocou no meu coração é isso. A gente tem muito temor dos homens. Do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. Um versículo que fala sobre isso é Gálatas 1:10, que diz assim: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Ou seja, quando a gente se preocupa muito com a nossa imagem, ou com o que as pessoas vão pensar da gente e não faz aquilo que Deus está mandando a gente fazer, a gente não é servo de Cristo. A gente está sendo servo da gente mesmo. A gente está sendo servo dos nossos próprios interesses. E não é isso que Deus quer. Deus ama filhos obedientes. Sabe, Deus às vezes vai pedir para você fazer uma coisa assim, que não tem nada a ver. Às vezes ele vai falar para você assim, você está no ponto de ônibus. Você está esperando o ônibus. Ou você tá na sua escola. Ou você vê uma pessoa assim, e ele fala assim, Jesus te ama. Vai lá, fala com essa pessoa. Ou você só sente, ele não fala, mas você sente que você tem que falar isso pra aquela pessoa. E aí você vai e não faz. Você fica com aquela coisa, tipo, ai, aquela coisa incomodando, sabe? Isso é Deus te alertando pra você fazer o ID. Porque é um mandamento, gente. É uma ordem. Fazer o ID. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem que pregar. E uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração é... Eu tava pensando, a gente tem que tomar muito cuidado e pedir pra Deus sempre guardar os nossos pensamentos, a nossa mente, porque o diabo ele joga muitos pensamentos na nossa cabeça. E assim, eu pensando,
Eu pensei esse pensamento assim, mas as pessoas não querem ouvir de Jesus. Mas na hora o Espírito Santo falou assim pra mim: elas não querem, mas elas precisam. Às vezes você tá pensando assim: poxa, mas o povo não tá nem aí pra Jesus, o povo não quer nem saber de Jesus, o povo tá nem aí. Mas elas precisam, porque Jesus está voltando e Ele quer levar todas as pessoas. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Mas como que essas pessoas vão ser salvas se ninguém fala da salvação para elas? Se ninguém fala para elas quanto elas são amadas, quanto elas são queridas por Deus, mesmo elas sendo pecadoras. Como que as pessoas vão saber dessa graça se ninguém falar para elas? Se você tá com medo do que as pessoas vão pensar de você, deixa isso de lado e vai fazer o que Deus está te mandando fazer. Vai com medo mesmo. Uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração é que a gente tem que fazer com medo, porque senão o medo vai vencer a gente. Sabe? A gente tem que vencer o medo. E o Senhor não nos deu o espírito de covardia e nem de temor, mas de poder, de amor e de autocontrole. Então, assim, essas coisas, esse medo, esse temor, não pertencem a nós. São coisas demoníacas que a gente tem que lutar o quê? Enfrentando. A Bíblia diz, a gente tem que resistir ao diabo, a gente tem que resistir e ele fugirá da gente. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, se a gente resistir, se a gente ir lá e fazer com medo mesmo, a gente vence. Gente, quanto, assim, eu falei para essas pessoas que Deus mandou eu falar essas coisas, eu senti Deus. Teve um dia que eu falei com uma menina e eu falei para essa menina, depois eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu tô muito orgulhoso de você. Eu vi isso, eu senti Deus me dando coragem, me dando sabedoria para falar aquilo que eu queria falar para aquela pessoa. O quanto ela era amada por Deus. E Deus foi comigo. Então acredite, se você se dispor a obedecer a Deus, Deus vai junto com você, Deus vai te ajudar. Sabe? Ele não abandona a gente sozinho nessa. Ele nos ajuda. Até porque isso provém dele. Essa vontade de falar de Jesus, essa vontade de evangelizar, provém dele. Não provém do maligno, porque o maligno não quer que ninguém seja salvo. Ele quer que mais todo mundo se perca, faça o que quer da vida, mas não. Isso provém do Espírito Santo, então deixa o Espírito Santo te usar. E essa palavra, gente, eu tô vivendo essa palavra. Eu tô falando isso pra vocês, mas eu tô vivendo isso. E não é fácil viver isso. É muito difícil no começo. Mas, com jeitinho e com a ajuda do Espírito Santo, você consegue. Então faça coisas doidas. Se Deus pedir pra fazer uma célula, se Deus te pedir pra fazer algo, faça. Sabe? Faça, independente de tudo. Faça. E às vezes, você não vai ter tantas ferramentas assim, elaboradas. Você não vai saber falar muito, mas não interessa. Sabe? Não interessa. Só fala. Só faz do seu jeito. Só faz. Porque o Senhor vai se agradar muito de você. Sabe? Usa o que você tem. Você não sabe falar, usa os seus dons de escrever, escreve, entrega papelzinho para as pessoas. Ou se você tem alguns amigos cristãos, faça um grupo de vocês de célula para vocês falarem de Jesus, para vocês evangelizarem. Nunca é bom estar sozinho, então, sabe, ore, peça para Deus mandar pessoas para ajudar você também, mas, sabe, não dependa só de pessoas, dependa do Espírito Santo, tá bom? Esse foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like, não se esqueça de comentar se esse vídeo abençoou você. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe esse vídeo para não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Amém? Que Deus te abençoe e eu fico por aqui, tá? Muitos beijinhos e é isso, gente. Até a próxima. Tchau!